A opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje vamos falar sobre incubação de startups maranhenses. Para isso a gente convida e recebe o analista de inovação da SECT, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Edgar Lira. Edgar, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado. Satisfação de recebê-lo. Olha, falar sobre incubação de empresas, né, de empreendedorismo, todo esse universo, né? O Maranhão ele tem se destacado, né? Tem se descolado, né? E se destacado bastante nesse universo, né? O que a gente pode falar, né? O que a gente pode falar de maior interesse, né, dessas startups, né? Quais são os nichos principais que o Maranhão, né, está se desenvolvendo nesse aspecto, nesse setor de startups? Perfeito, Adalberto. Na verdade, tanto o Maranhão, né, quanto o Nordeste vem crescendo muito em relação à questão das startups e todo o cenário de inovação. Aqui no nosso estado, inclusive, a gente está finalizando o programa de incubação que foi lançado o ano passado, o PSIM, pela FAPEMA e pela SECT, que é o Programa de Incubação de Startups do Maranhão, e as áreas são as mais diversas. A gente tem acompanhado aí mais de 68 projetos, dentre 68 startups, 68 empresas. A gente teve 22 aprovadas para receber, de fato, o investimento financeiro na casa de R$1.100.000 aqui do governo do estado. Então, tanto a FAPEMA quanto a SECT faz esse apoio. E em relação aos segmentos, a gente tem diversos, né? Desde a parte da saúde mental, a parte de tecnologia, a parte de logística, a parte de urbanização. E aí a gente vai andando por todos os caminhos, que é justamente trazer toda a economia investida na região, investida no Maranhão, e ficando por aqui mesmo em relação à questão dos seus empreendedores e ideias. Maravilha. Sobre esse dia, né, o Demo Day PSIM 2026, do 2026, né, no caso, 2026, vai acontecer amanhã, né, dia 10 de março. Perfeito. A gente vai fazer, na verdade, amanhã o lançamento do programa do PSIM, que é a sigla do Programa de Incubação de Startups do Maranhão, para 2026, só que amanhã também a gente vai fazer o encerramento das startups que foram incubadas, né? Essas ideias que foram aceleradas e tiveram não só investimento financeiro pela FAPEMA e SECT, mas também investimento do Smart Money, que a gente fala. Eles tiveram mentorias, inclusive, juntamente com o time da SECT, a gente fez um trabalho de acompanhar para desenvolver. É um negócio, né, como outro qualquer. A diferença é porque a base tecnológica a gente consegue fazer ele escalar e atingir muito mais rápido aí o mercado. Certo. Falar justamente sobre foram 67, né? 67 startups Isso. maranhenses em incubação nesse ciclo que está sendo encerrado. Eu queria que falasse sobre esse processo. O que é uma incubação justamente de uma startup? Perfeito, Adalberto. Isso aí serve até para já deixar alguns ouvintes atentos, porque se você tem uma ideia no papel e você quer tirar essa ideia do papel, tem investimento tanto de mentorias para você conseguir avançar a nível de marketing, a nível de negócios, financeiro, a desenvolver o teu produto ou serviço, a gente também faz o aporte financeiro. Então a gente vai ter em breve aí o lançamento do edital do PSIM 2026. Então como é que funciona um programa de incubação? Você submete um projeto, né, pelo patronagem, pelo site da FAPEMA. Então já deixo aí de dica, sigam @FAPEMA_oficial e @SECT Maranhão, porque todas as oportunidades vão ser primeiro direcionadas por lá. E aí você faz a inscrição do seu projeto, da sua ideia, vê qual é o problema que ele resolve, e aí a gente vai fazer uma avaliação para, de fato, acompanhar a tua ideia ser aprovada. E durante o acompanhamento, são mais de 6 meses aí de programa só de incubação. Então as startups passaram primeiro, esses 67 grupos passaram por um crivo, e desses 67 foram investidas em 22 startups esse recurso de R$1.100.000 pelo governo do estado. Já adianto que o próximo programa que vai ser lançado amanhã, ele já vai ser com um recurso 2 vezes maior, né, em relação a esse último recurso que foi do ano de 2025. Então, de fato, a ideia é que você traga e tire a sua problemática, traga a sua solução do papel para poder a gente conseguir desenvolver o cenário estadual como um todo.
Maravilha. Ó, essa questão, né, de trazer uma solução, resolver algum problema, né, alguma problemática, né, esse é o pano de fundo, né? Eu queria que você falasse justamente sobre isso, porque as problemáticas, as coisas, enfim, soluções estão em todas as áreas, né? Então, para aquela pessoa que tem alguma ideia, de repente ela nem acredita, ela pode estar perdendo ali uma grande oportunidade, né, de concretizar uma coisa que pode ser de uma grande originalidade, né? Enfim, acreditar na própria ideia é muito importante nesses processos. Queria que você falasse justamente sobre isso, como isso tem acontecido e, enfim, isso deve acontecer até uma coisa de uma certa surpresa em alguns casos, né? Perfeito, Adalberto. A ideia é que você, primeiro, pelo menos arregace as mangas e se submeta, né? A gente fala muito. Você tem que buscar ali um time, você tem que formar ali uma equipe, mas não necessariamente precisa ter uma equipe, precisa ter um time para submeter. A gente tem muitos, a gente tem muitos empreendedores equipes, né? Uma startup de uma pessoa só. Então, essa pessoa, a gente, durante o programa de incubação, inclusive, faz as mentorias para procurar pessoas com habilidades complementares, né? Equipes multidisciplinares. Então, a ideia é que você acredite de fato no teu problema. Ah, Edgar, eu tenho mais de um problema, eu tenho mais de uma ideia aqui de solução para diversos problemas. Submete, né? Pelo menos uma dessas suas ideias pode ser a escolhida e conseguir ter esse investimento. E isso, quando a gente fala em relação à questão de ideias, pessoal, não é só uma startup no sentido como um exemplo, para quem não conhece uma startup, como um iFood da vida, como o Nubank. Não são somente essas empresas grandes. Você pode trabalhar com tecnologias muito simples, como o próprio sistema de transporte de carga, por exemplo. Muitas pessoas não conhecem que tem, eu gosto muito de dar um exemplo, da melancia. Muitas pessoas não conhecem que tem uma melancia quadrada. Eles dizem, mas existe melancia quadrada? Existe. Então tem todo um formato. Por que foi desenvolvida essa melancia quadrada? Para melhorar a questão logística e armazenamento no transporte desse produto que a gente já consome diariamente. Então a ideia, além de agregar valor, né, esteticamente uma melancia quadrada é bem mais diferente, e agrega mais valor em relação ao preço final do produto. Então você pode trabalhar em diversas áreas, da agricultura, na área da saúde, na educação, financeira, social, pode ser um impacto muito grande aí, voltando para toda a sociedade. Maravilha. Foram 67 esse ciclo que se fechou. Qual a expectativa para esse novo ciclo? Perfeito. A gente geralmente faz um crivo inicial, né? Então essas 67 elas foram mentoradas a nível de Smart Money e a nível de mentorias. Depois a gente continuou dessas 67 com 22 startups que foram de fato receberam investimento e continuaram durante o programa de aceleração, durante o programa de incubação. Agora eu possivelmente não vou poder falar tantas informações, Adalberto, mas porque o lançamento vai ser amanhã, mas uma coisa que eu já deixo aqui para vocês é em relação à questão de vagas. A gente vai aumentar o número de empresas participantes, porque você pode entrar tanto com a sua ideia ainda para ser executada, ainda para formalizar como CNPJ, mas você também pode entrar enquanto empresa que já está atuando no mercado para acelerar e para receber recursos. Então a gente fala de recursos que vão de R$50 mil até R$180 mil, dependendo do formato que está o teu negócio. Maravilha, um grande incentivo, né? Para finalizar, Edgar, como ter acesso justamente, né, e essas informações? FAPEMA, Governo do Estado, enfim. Perfeito. O site que vocês vão precisar estar seguindo e estar acompanhando é o site da FAPEMA, que é por lá que sai todos os editais. Então, a previsão do edital é sair a partir desse mês de março agora. Amanhã nós vamos lançar as informações iniciais do programa, que é o programa de incubação. Mas se vocês quiserem estar por dentro não só dessa oportunidade do programa de incubação, que é o PSIM 2026, vocês devem seguir o Instagram da SECT, que é @SectMaranhão, e também o Instagram da FAPEMA, que é FAPEMA_oficial. Maravilha, olha, muito obrigado, Edgar, pelas informações e boa sorte nesse evento, né? Parabéns também a essas empresas, essas 67 desse estágio anterior, né? E boa sorte, claro, a todos que vão participar, né? E a todos vocês lá da FAPEMA, do Governo do Estado, que estão à frente, né? Através da SECT, neste grande projeto. Acabei de conversar aqui com o analista de inovação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Edgar Lira. Edgar, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, gente. Uma boa semana para todos.
Uma ótima semana a todos. Mayra Nogueira, a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade desta segunda, tá? A gente promete voltar amanhã com mais informações. Quer ver, rever, só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br, ouvir também, né? Não só ver, mas ouvir também, claro. E a gente volta amanhã com mais informações. Mayra Nogueira, você assume agora a sessão das 8, né? É isso aí, sessão das 8 já para você, com nomes nacionais, para você curtir aqui na nossa programação 106, sempre 8 da manhã. Um ótimo dia e uma ótima semana. Obrigada, Adalberto, pela companhia. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM.